Imagina milhões de trabalhadores que passaram a vida inteira em risco, expostos a agentes nocivos, esperando há 6 anos que o Congresso cumpra o que a própria Constituição manda: regulamentar a aposentadoria especial. É nesse cenário que entra o PLP 42 e, principalmente, a atuação do deputado Alberto Fraga na urgência da tramitação. Ele não só é autor do projeto, como também entrou de cabeça na estratégia política para acelerar a votação, apresentando o requerimento de urgência e orientando as categorias sobre o que precisa acontecer para esse texto finalmente chegar ao plenário. O PLP 42/2023 regulamenta o artigo 201, parágrafo 1º, inciso 2 da Constituição Federal, definindo requisitos e critérios diferenciados para a aposentadoria de quem trabalha sob condições especiais que prejudicam a saúde ou colocam em risco a integridade física. Em outras palavras, ele cria a nova aposentadoria especial do regime geral, reduz idade mínima, reconhece periculosidade e insalubridade e corrige o limbo que ficou depois da reforma da Previdência de 2019, que mudou as regras, mas mandou fazer uma lei complementar que nunca saía do papel. O projeto começou como PLP 245/2019 no Senado, foi aprovado lá em 2023 e, ao chegar na Câmara, passou a tramitar como PLP 42/2023. Já foi aprovado na Comissão de Trabalho e na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, onde o relator Pastor Eurico apresentou um texto que reduz idades mínimas para 40, 45 ou 48 anos, dependendo do grau de nocividade e do tempo de exposição de 15, 20 ou 25 anos. Isso vale para trabalhadores expostos a agentes químicos, físicos, biológicos e a risco à integridade física, como mineração subterrânea, eletricidade, vigilância, aeronautas, radiologia e várias outras atividades especiais. Mas o caminho normal de um PLP na Câmara é longo. Depois dessas comissões, ainda teria que passar pela Comissão de Finanças e Tributação, CFT, e pela Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, para só então chegar ao plenário. Sabendo que isso poderia levar anos, Alberto Fraga apresentou, em setembro de 2025, o requerimento de urgência no 13.915/2025, com base no artigo 155 do Regimento Interno da Câmara, pedindo que o PLP 42 passasse direto para o plenário, pulando CFT e CCJ. Nas falas públicas, inclusive em vídeos e postagens em redes sociais, Fraga explica didaticamente o que essa urgência significa. Se o requerimento for aprovado pelo plenário com, no mínimo, 257 votos, o projeto deixa de tramitar nas comissões restantes e entra na pauta de votação geral da Câmara. Ele destaca que não é uma manobra obscura, mas um instrumento previsto no regimento para casos em que há clara urgência social, como o de milhões de trabalhadores que continuam se aposentando tardiamente em funções altamente nocivas por falta dessa regulamentação. Fraga também vem dando orientações muito objetivas sobre o que ainda falta. Em informes a sindicatos e entidades de classe, sua assessoria divulgou que o requerimento de urgência já alcançou cerca de 178 assinaturas de deputados, mas são necessárias 277 para que seja votado e aprovado. Falta, portanto, perto de uma centena de assinaturas, o que depende diretamente da mobilização da base. Vigilantes, aeronautas, trabalhadores da indústria, saúde, transporte e outros segmentos que serão beneficiados pelo PLP 42. No meio deste vídeo, deixa nos comentários: você já cobrou algum deputado do seu estado
para assinar o requerimento de urgência do PLP 42. Sabe se o parlamentar que você ajudou a eleger está apoiando ou se está em silêncio? Coloca aqui o nome do seu estado, da sua categoria e, se souber, do deputado que você já procurou. Essa troca ajuda a mostrar onde a mobilização está forte e onde ainda precisa crescer. Nas entrevistas e vídeos, Alberto Fraga orienta uma linha clara de ação: pressionar o presidente da Câmara para pautar o requerimento de urgência, garantir as 277 assinaturas necessárias e, depois disso, continuar a pressão para que o projeto entre rapidamente na ordem do dia. Ele lembra que, mesmo com urgência aprovada, o presidente da Câmara tem enorme poder de decidir quando o projeto será efetivamente votado, podendo colocá-lo na frente ou deixá-lo parado na gaveta. Por isso, a orientação é dupla: cobrar a base de deputados para assinar e apoiar, e, ao mesmo tempo, marcar o presidente, participar de campanhas e não deixar o assunto esfriar. Outro ponto que Fraga destaca é a justificativa social da urgência. No próprio requerimento, é ressaltado que desde a Emenda Constitucional 63/2019 existe uma lacuna. A Constituição manda garantir tratamento diferenciado para quem trabalha sob condições especiais, mas a lei complementar que define como isso funciona nunca foi aprovada. Nesse período, trabalhadores continuam adoecendo, morrendo ou se aposentando com regras padrão que não levam em conta o desgaste adicional e o risco à saúde e à vida que enfrentam diariamente. Ele também reforça que, ao regulamentar a aposentadoria especial, o PLP 42 ajuda a reduzir a judicialização. Hoje, por falta de regra clara, milhares de processos correm na justiça discutindo se determinada atividade é especial, se há direito à conversão de tempo, qual idade mínima deve ser aplicada e como deve ser feito o cálculo do benefício. Com a lei complementar aprovada, juízes, INSS, empresas e trabalhadores passam a ter uma referência única, reduzindo o contencioso e dando respostas mais rápidas a quem já cumpriu o tempo de exposição. Entidades como a CNTV, o Sindicato Nacional dos Aeronautas e sindicatos de vigilantes vêm ecoando essas orientações, explicando em linguagem acessível que a hora é de cercar os parlamentares, ligar para os gabinetes, mandar mensagem nas redes sociais, participar de campanhas com cards marcando deputados e registrar publicamente quem já assinou e quem ainda não se posicionou sobre a urgência. Vários vídeos circulam mostrando a lista de coautores do requerimento e chamando nominalmente quem ainda não apareceu entre os apoiadores. Fraga também sublinha que a urgência não dispensa o debate. As comissões que já analisaram o texto fizeram audiências públicas, ouviram especialistas, sindicatos e o próprio governo. E o plenário ainda poderá discutir e apresentar destaques antes da votação final. O que a urgência evita é apenas o prolongamento indefinido em comissões que muitas vezes não conseguem se reunir com quórum suficiente ou demoram para designar relatoria. Para os trabalhadores de base, especialmente vigilantes, que acompanham também o tema 1209 no STF, a mensagem é que o PLP 42 e as decisões do Supremo andam em paralelo. O STF vai dizer se certas travas da reforma são constitucionais e qual o alcance da periculosidade como critério de aposentadoria especial. Já o PLP 42 concretiza em lei os parâmetros gerais, incluindo idades mínimas reduzidas e lista de atividades. Mesmo com decisão favorável do Supremo, sem lei complementar a insegurança continuaria. Por outro lado, mesmo com o PLP aprovado, as decisões do STF sobre idade mínima e conversão de tempo podem ampliar ou restringir o alcance dessa lei. O momento, portanto, é de cruzamento de lutas,
De um lado, pressionar o STF em temas como a aposentadoria especial e a ADI 6309. De outro, pressionar o Congresso para aprovar o PLP 42 com celeridade e responsabilidade. Nas duas frentes, a atuação de parlamentares engajados, como Alberto Fraga, ajuda a dar visibilidade e forma política à reivindicação, mas nada substitui a pressão organizada das categorias. Se você trabalha em condições especiais, em vigilância, eletricidade, mineração, saúde, aviação, transporte, limpeza urbana, indústria pesada ou qualquer outra função listada nas discussões do PLP 42. Este é o momento de se informar e agir. Entender o que está em jogo, saber o número do projeto, conhecer o requerimento de urgência, identificar seu deputado e cobrar a posição dele não é coisa de sindicato apenas. É uma necessidade para quem quer ter aposentadoria especial de verdade, e não só no papel. E aqui fica o chamado final. Acompanhe os próximos passos da urgência do PLP 42, verifique se o nome do seu deputado já consta entre os apoiadores do requerimento 13915/2025 e, se não constar, cobre com respeito, mas com firmeza. A nova aposentadoria especial não depende só de Brasília, depende também da sua voz sendo ouvida.